Olá, meu nome é Carmelita, sou psicóloga, mãe de um pré-adolescente e penso que, assim como muitas mães, o tema mudança e identidade na adolescência é um tema muito importante para nós, né, mães? A adolescência em si, ela tem características muito próprias que marcam aí a transição para a vida adulta, né? Ela tem um acentuado desenvolvimento físico, com marcantes mudanças aí no campo intelectual, no campo emocional, físico, como eu já falei, e qualitativo do pensamento. Assim, conversar com os adolescentes pode se tornar uma fonte assim de muitas surpresas, né? Mas alguns pais devem estar pensando essa surpresa onde, Carmelita? Porque é muito difícil me aproximar do meu filho adolescente, né? Parece que eles estão em contradição a tudo. É muito difícil trocar uma ideia sem ele contestar. Antes, aquilo que era verdade absoluta e tudo ele aceitava dos mais velhos, né, aqui dos pais, hoje ele tem resposta na ponta da língua e ele questiona tudo. E na realidade, eles querem conversar só com os amigos deles. Então, como isso é assim, é surpresa, é prazeroso? Agora, quando nós conseguimos nos aproximar e quando nós conseguimos superar essa dificuldade e emprestar o nosso lado adolescente, falar, pô, tá difícil essa fase aí, hein? De contradições, de se identificar, de reconhecer o que é certo e o que é errado, e de que nem tudo que eu digo você concorda, e começar a se abrir para uma conversa um pouco mais franca e ouvir um pouco mais esse adolescente, cheio de dúvidas, cheio de contradições, de achar, né, que sabe muita coisa, mas pouco experimentou, pouco sabe dessa vida. Mas respeitar que isso faz parte da fase da vida de todos nós, se a gente se permite isso, né? Mas com seriedade, temperança e muita observação, né? Nós podemos fortalecer muitos vínculos aí com os nossos filhos, né? E nós podemos ter a oportunidade de viver momentos muito bons juntos, né? Conforme o médico e psicanalista, né, José Oteiral, uma das tarefas essenciais aí da adolescência é a estruturação da identidade. Embora a nossa identidade ela comece a ser construída assim desde o início da nossa vida, onde a gente se identifica aí primeiro com a mãe, depois com o pai, depois com outros membros da família, e ela vai estar realmente se organizando por identificações, né? É, depois aí com os amigos, professores e com a sociedade de uma forma geral, na adolescência, né? Inclusive com ídolos, com youtubers, blogueiras, como se fosse uma coxa de retalho, né? Que ela fosse se estruturando e formando a nossa identidade, né? É um processo lento, olha, mas é um processo muito difícil. Difícil para o próprio adolescente, mas também muito difícil para as pessoas que estão ali lidando, convivendo, né, rotineiramente com esses adolescentes, né? Vamos comentar um pouquinho como são essas identificações, que grupos são esses, né, que os nossos jovens procuram e essas nossas grandes crianças, esses pré-adolescentes começam a buscar e se identificar para buscar a sua identidade. Quem sou eu? Que vim fazer nesse mundo, né? Qual característica é minha realmente, né? Quem sou e o que faço parte, o que para mim é importante, no que eu de fato acredito. Isso é se reconhecer enquanto pessoa, e isso é buscar a sua própria identidade, né? Se ver como um indivíduo subjetivo e diferente, se aceitar, né? Falar, opa, essa característica é minha, não é do grupo não. Esse grupo eu estou porque realmente tem a ver comigo, não é pela maioria não. Então eles
nesse momento da adolescência, eles ampliam, né, os seus grupos de amigos e são muitos colegas. Mãe, deixa eu brincar com a turma hoje, chama 10 amigos aqui. Não, conheci uma turma nova hoje, e hoje é um grupo, amanhã é outro grupo, e esse grupo se amplia muito para o desespero dos pais, porque parece perder o controle, tem umas pessoas que parecem que tem tudo a ver, outra, meu Deus, quem é aquela pessoa? Que jeito que é aquele de vestir? E aquela forma de falar? Nossa, mas meu filho não fala assim, esse tipo de comportamento, de atitude, isso não é comum aqui no âmbito da nossa família, não concordo com isso. E esses espaços, essa diversidade é muito importante para ele reconhecer primeiro que existem essas diferenças e que é importante entender que existe. E é importante compreender que é necessário respeitar as diferenças e que as pessoas não são todas iguais e que a diferença é importante e elas se somam em muitos momentos e em muitas circunstâncias, né? E é importante conhecer a diferença para se reconhecer na diferença, né? Essas identificações acontecem com aspectos parciais. Então, num grupo, alguns detalhes vão me identificar, eu vou me sentir à vontade, pertencente, outros aspectos não tem nada a ver comigo. E é muito importante que eu reconheça que não, esse tipo de comportamento não tem nada a ver comigo, não. Não, fazer esse tipo de maldade, não. Fazer essa brincadeira sem graça, ou nada a ver, não concordo, não. E até para se posicionar, ele precisa estar convivendo. E a gente, às vezes, tá parceiro, próximo, para poder orientar. Ter a liberdade para fazer isso. Não é que eu seja amigo, mas se eu estou vendo, eu estou ali para orientar. Eu estou fazendo o papel que estou para fazer, né? Que é de pai, que é de mãe, de orientador, ou quem está nesse lugar, né? De família, né? De responsável. No grupo se oferece uma variedade de oportunidades e eles vão passando de grupo para grupo com características assim muito diferentes, diversificadas. Às vezes por uma turma assim mais democrática, de mais movimentação, de papéis diferentes. E ali ele fica por um bom tempo e jogam bola juntos e promovem atividades conjuntas, eventos, festinhas, convivem e frequentam casas. De repente ele já, né, parte para um grupo completamente diferente, características completamente diversas, às vezes até características, desculpe, negativas, né? Mais uma gangue, uma coisa assim mais autocrática, baseada assim numa submissão de líder, uma rigidez, uns papéis um pouco mais estereotipados. E aí você fala, algo está acontecendo com esse menino para estar se colocando em tanto risco, para se submeter a isso, para precisar ser tão visto. E é um dado, um indicador muito marcante para o pai estar atento, né? Para o pai estar conversando e se atentar e buscar ajudar esse filho, porque algo com certeza vai estar acontecendo. Outro tipo de identificação são grupos musicais, astros de cinema, youtubers, blogueiras, né? E aí isso, às vezes, de uma forma maciça mesmo. Eles costumam acompanhá-los assim ferrenhamente, né? Diariamente, intensamente falam como eles, se vestem da mesma forma, adquirem maneirismo. Isso pode se prolongar até por um bom tempo, né? E enquanto isso, a mídia aproveita a onda e começam a lançar as modinhas, as tendências, né? Caras, né? E fazem as caras da tendência das idades, né? E a forma de vestir, a forma de falar e de agir, né? A bolsa que precisa ter, o tênis da hora, a roupa da hora. E muitos adultos, eles veem isso como uma característica marcante, essencial para identificar quem é do meio e quem não é do meio, né? Então não é só uma característica do adolescente, mas um identificador de grupos, né? De classes mesmo, né? E muitos se sentem excluídos se eles não têm
ou não se vestem de tal forma, ou não possuem tal objeto. Eles temem não serem aceitos, não serem valorizados pelos amigos, se eles não têm determinado pertence ou não agem ou fazem de determinada forma. A identificação com os professores também, ela era mais intensa, mas ainda acontece muito, né? Que são pessoas importantes, onde eles têm quando tem, né, uma empatia, eles veem muito do que eles falam como uma verdade absoluta. Não, meu professor não falou dessa forma, não. Ele falou diferente. Então, eles creem muito na forma que o professor diz e orienta. Então, é de muita responsabilidade para um educador, um docente, né, tá com uma turma de adolescentes, saber realmente não ter preconceito, não discriminar, não comparar. É muito sério esse lugar de professor, porque ele realmente ele tem uma importância essencial nesse momento da vida do adolescente, né? A organização da identidade, então, é um processo, como os demais acontecimentos da adolescência, que tem uma certa turbulência, né? Cheio de idas, de vindas, e às vezes assim provoca até uma certa perplexidade aí dos adultos, que ficam meio confusos, mas não era desse jeito, agora já mudou, já não era com esse grupo, mas não pensava dessa forma, não se vestia, mas não gostava, não era de menino, agora já é de menina. E aí isso causa uma certa confusão, né, nos adultos, mas também contagiam os pais, né, é altamente contagioso. E seria ingênuo, né, se a gente supor, né, que o adolescente ele se identifica com o adulto, e isso não fosse inverso também. O adulto também se identifica com o adolescente, né? Todo grupo familiar começa a apresentar alguns sentimentos e alguns comportamentos e condutas de maior ou menor grau ao adolescente, né? Como assim, regride? Mais ou menos isso, eles se oportunizam e começam a se permitir a falar e a rever alguns comportamentos que não estavam se permitindo. Peraí, estou muito retrógrada, peraí, deixa eu vestir de uma forma diferente. Nossa, tanta coisa embotada. Adorava dançar e eu não estou me permitindo mais. Não sai, não vou para lugar nenhum. Esse menino sai todo dia, peraí. Nossa, olha quantos amigos, quanto tempo que eu não vejo um amigo, uma amiga, um colega, não vou ao cinema, e começam a rever algumas coisas, e eles ficam com o outro, beija um, beija o outro, mas tem às vezes alguns ficantes e que realmente são importantes para eles e apaixonados. E eu, como está meu relacionamento, né? E às vezes isso provoca uma movimentação na relação geral familiar, na relação conjugal, e fortalecem vínculos, conflitam vínculos. Então é conflituoso, mas podem afetar positivamente algumas famílias, né? Revitalizar, inclusive, essas crises, algumas famílias, né? Reoxigenar, eu diria, né? Essas crises da adolescência dentro do âmbito familiar, né? A socialidade, né, da adolescência, embora ela seja uma busca de identidade, é para se buscar segurança e é para se identificar e se tornar quem sou eu, quem não sou, ela também é um momento confuso e de muita insegurança, né? De fortalecer também seus valores, seus pensamentos, né? Se posicionar mais no meio. E alguns se sentem muito diferente. Nossa, mas parece que estão me vendo assim como um ET muito diferente. Parece que eu... E fica meio excluído e às vezes sofrem bullying na escola. E esse receio de tudo que vai fazer parece que vai ser postado na mídia. E é um meio que eles usam, infelizmente, muito, né, entre eles, os adolescentes. E às vezes eles se fecham e não querem se falar, não querem se interagir por dias no quarto, e isso deixa os pais aí desesperados, né?
Então é um alerta aí para os pais desse momento de identidade, identificação dos nossos adolescentes, assim como para um bebê, né, a identificação inicial, né, a dependência absoluta do bebê, né, para o cuidador, para a mãe, né, é essencial, né, a família é para o adolescente fundamental, né? É isso aí. Até mais.